Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical Online, falando da lição 6, que tem como título A Cruz Satisfez a Todos. Antes de nós começarmos o estudo dessa lição, vamos dirigir a Deus em oração pedindo a sua bênção para este momento. Grande Deus, eterno Pai celestial, louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Muito obrigado por mais esse dia, obrigado pelas nossas vidas, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem livrado do mal, Senhor. Por isso nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, tudo aquilo que fazemos que não te agrada. Seja conosco nesses momentos, nos abençoando, nos guardando e livrando, Senhor. Abençoe agora na leitura da Tua Palavra, abençoe nos ensinamentos, Pai, que o Senhor possa dar compreensão a cada um de nós para entendermos melhor a Tua Palavra e assim sermos certificados por ela. Seja conosco, ilumina nossa mente, nosso coração e fortalece-nos na fé, na esperança e no amor. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início. Bom, o texto básico está lá em Isaías 53, versículo 1 ao 12. Então vamos abrir lá em Isaías, no capítulo 53, em que diz: Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nenhuma formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores experimentando no sofrimento. Como um de quem o homem se escondia o rosto, e era desprezado, e não fizemos ter-lhe caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores. Ele não abriu sua boca, pela opressão e pelo juízo foi tirado. A quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado a terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quanto a sua alma, se puder, por expiação do pecado, verá suas posteridades e prolongará seus dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, e verá o trabalho de sua alma, e ficará satisfeito com seu conhecimento o meu servo. E justo justificará, e muitos a iniquidade ele levará sobre si. Pelo que darei uma porção entre os poderosos, e com forte repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Bom, Isaías está profetizando nessas palavras, e está falando justamente de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, que fez pecado por nós, para que pudéssemos ter vida
e pudéssemos ter nossos pecados perdoados. Nós temos como texto devocional, lá no Antigo Testamento, Efésios. Vamos partir para Efésios. Então, temos aqui Gálatas e Efésios. Efésios 3, 14, 21. Então, vamos lá. Efésios capítulo 3, 14 ao 21. O que fala? A oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, me pondo de joelho perante o Pai, no nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras de Paulo. Da qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, e oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, essa é a palavra do apóstolo Paulo, lá aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 14 ao 21. E agora nós temos o versículo-chave. Qual é o versículo-chave? Certamente é o 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Qual é o alvo dessa lição? O alvo da lição é, ao estudar essa lição, você terá condições de certificar do conteúdo bíblico de satisfação através da cruz. Então, aí vem, o que o aluno será capaz de compreender que a salvação verdadeira somente recebemos de Jesus, almejar-se digno do sacrifício de Jesus, e agir é estudar o que significa satisfação por meio da cruz. Então vamos lá. Dá início, segundo o autor, Deus escolheu a cruz como modo de perdoar os pecadores e reconciliá-los com Ele. Certamente não havia outra forma de responder a todos os questionamentos da teologia, senão através da cruz. A cruz foi a resposta de Deus ao diabo, à lei, à sua honra ofendida, à ordem moral do mundo e ao seu amor por nós. Simultaneamente, Deus expressou sua santidade sem nos consumir e o seu amor sem tolerar os nossos pecados, salvando-nos na cruz. Observe a ilustração. Nós temos aí na revista um desenho de uma cruz e temos 4 setas. A seta que tem para cima diz: satisfez a honra ofendida por Deus. A seta que está para baixo diz: satisfez ao diabo. E a seta que está para a direita satisfez a lei. E a seta que está para a esquerda satisfez a ordem moral do mundo. Nesta lição, vamos tratar cada uma das direções para onde a cruz aponta, segundo o capítulo 5 da obra A Cruz de Cristo, de John Stott. Número 1. Satisfazendo ao diabo. Atos 2, 23, 24 diz: a noção de que foi o diabo que tornou a cruz necessária e muito forte na igreja até hoje. Os crentes na igreja primitiva reconheciam desde a queda e por causa dela a humanidade esteve cativa não somente ao pecado e à culpa, mas também ao diabo. Pensava nele como o Senhor do pecado e da morte e como o maior tirano de quem Jesus veio nos libertar. Há 3 implicações deste pensamento. Primeira,
conceder ao diabo mais poder do que ele possui. É como se o diabo tivesse adquirido certos direitos sobre o homem, os quais até o próprio Deus fosse obrigado a se satisfazer de modo honrável. Número 2. Pensar na cruz como uma transação divina com o diabo. É como se a cruz fosse o preço do resgate exigido pelo diabo para libertar os seus cativos. E terceiro, pensar que o diabo tinha o poder de levar Jesus à cruz. Sobre nós, pecadores, o diabo tem poder da morte, conforme Hebreus 2, versículo 14. Contudo, ele não mantinha autoridade nenhuma sobre Jesus, que era sem pecado e que derramou seu sangue inocente. Negamos que o diabo tenha sobre nós direitos de que Deus seja obrigado a satisfazer. Consequentemente, toda noção da morte de Cristo e que relacione a uma transação com o diabo está fora de cogitação. Número 2. Satisfazendo a lei. Está lá em 1 João 3, versículo 4. Outra maneira de explicar a necessidade da cruz é a satisfação que ela dá à lei. Pecado é a transgressão da lei. Uma vez quebrada, requer a punição do infrator. E a lei deve, portanto, ser sustentada, sua dignidade defendida e suas justas penalidades paga. Assim, é satisfeita. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Quer dizer, sem derramamento de sangue, não há remissão, conforme Hebreus 9, versículo 22. Em Daniel 6, do versículo 1 ao 15, o rei Dário, simultaneamente, curvou-se ao inevitável e deu ordem para que Daniel fosse atirado na cova dos leões, cumprindo uma lei que ele mesmo sancionara, caindo na ingenuidade da armadilha dos sapratas. Ali a lei havia triunfado, Deus não pôde abolir a constituição moral das coisas, que ele mesmo estabeleceu. Isso é, o rei, quando ele estabelecia uma lei, não poderia ser voltado atrás, tá? Não é como hoje, quando se cria uma lei, aí pode ser julgado inconstitucional. Então o pessoal entra com uma DIN, né? E aí o que acontece? A lei pode ser inconstitucional e ela não entra em vigor. Mas no caso, lá na época dos reis, quando eles criavam uma lei, que até foi influenciada pelos satrapas, porque queria que todos adorassem a imagem lá do rei, então o Daniel não se quis se curvar, entendeu? Então ele foi jogado na cova dos leões, porque ele não obedeceu à lei que o rei determinou, porque ele preferiu obedecer à lei de Deus. Quer dizer que não adorarás nem farás imagens de escultura, entendeu? Que há no céu, na terra, que no mar, mas que somente ao Deus verdadeiro que nós possamos adorar. A concessão de Deus com a lei não é uma relação de sucessão, mas tem identidade. Em Deus, a lei é viva, reina no seu trono e é coroada com sua glória, pois é expressão de seu próprio ser moral, o qual é sempre corrente. Bom, primeira aplicação que o autor coloca na revista é: não pode haver nada mais exigente da lei, na sua severidade, na sua condenação e na sua morte, na sua maldição, que não seja um reflexo parcial das perfeições de Deus. Tudo que for devido à lei é devido a ela, porque se a lei é de Deus, portanto, é devido ao próprio Deus. Vamos lá. Terceiro, satisfazendo a honra e a justiça de Deus. Romanos 2, versículo 23, fala sobre satisfazendo a honra e a justiça de Deus. Anselmo de Catuária define o pecado como, entre aspas, não dá a Deus o que é devido, fecha aspas.
a saber, a submissão de toda a nossa vontade a Ele é pecar, portanto, é tomar de Deus o que é dele, o que significa roubar dele e, assim, desonrá-lo. A gente pode ver isso lá em Miqueias, 1, versículo 6. Se alguém imagina que Deus pode simplesmente nos perdoar do mesmo modo como devemos perdoar uns aos outros, ainda não considerou a seriedade do pecado, conforme Hebreus 9, versículo 22. O pecado desonra a Deus, e que tem como mais justo a honra de sua própria dignidade. Isso está lá em Romanos 2, versículo 23. Se desejarmos ser perdoados, devemos pagar o que devemos, contudo, somos incapazes de fazê-lo, conforme Isaías 53, versículo 5. Eis porque Cristo, Deus e o homem se encontraram, conforme João 1, versículo 14. Jesus realizou uma obra singular, pois entregou-se à morte, não como ele fosse devedor, visto que ele era sem pecado e, portanto, sem nenhuma obrigação de morrer, mas espontaneamente, pela honra de Deus, ele morreu na cruz. Filipenses 2, versículos 5 a 8. Na cruz, a honra de Deus lhe fora roubada pelo pecado do homem. Foi-lhe devolvida através de Jesus, conforme Colossenses 1, versículo 20. O pecado acarretou uma quebra na ordem do mundo, uma desordem tão profunda que foi necessário uma reparação ou restituição, que a Bíblia chama isso de expiação. Número 4. Deus satisfazendo a si mesmo, conforme Ezequiel 36, versículo 21 a 23. A Bíblia usa várias linguagens para acentuar que, quando Deus é obrigado a julgar os pecadores, ele o faz porque é verdadeiro, e assim mesmo refletamos nelas. Número 1. A linguagem da provocação. Deus descreve-se como provocado a ira por causa da idolatria de Israel, conforme Deuteronômio 32, versículo 16, versículo 21. Juízes 2, versículo 12 e Salmos 78, versículo 58. A linguagem da provocação exprime a reação inevitável da natureza perfeita de Deus ao mal. Número 2. A linguagem do ardor. Esta palavra é aplicada a Deus, cuja ira se acende sempre que vê seu povo quebrando sua aliança, conforme Juízes 7, versículo 1. De fato, precisamos quanto é provocado a ira que se diz que ele se queima com ela, conforme 2 Reis 22, 17. No calor e no seco da Palestina, o fogo acende facilmente. O mesmo acontecia com a ira de Deus por causa do mal de seu povo. Se era fácil acender um fogo durante a estação seca na Palestina, era difícil apagá-lo. O mesmo acontecia com a ira divina, conforme 2 Crônica 34, versículo 25. Número 3. A linguagem da autossatisfação. Em Ezequiel 7, versículo 8, a palavra derramar vem do termo hebraico kalá, que significa satisfazer, realizar, completar sua ira contra Judá, e a ira de Deus só cessa quando é cumprida, conforme Lamentações 4, 11. Bom, nós temos segunda aplicação do autor na revista que fala: Deus é provocado a ira zelosa pelo pecado do seu povo. Uma vez acesa sua ira, arde e não pode ser facilmente apagada. Inevitavelmente, ela se satisfaz exercendo seu juízo. Quinto, o santo amor de Deus, conforme Oséias 11, versículo 1 ao 9. Que tudo isso tem a ver com a expiação? É uma pergunta. Apenas que o modo que Deus escolhe para perdoar os pecados é reconciliá-lo.
consigo mesmo e, acima de tudo, coerente com seu próprio caráter. Não é somente que deve subverter e desarmar o diabo, a fim de resgatar os seus cativos. Nem é somente que ele deve satisfazer a sua lei e a sua honra, é sua justiça ou a ordem moral, e que ele deve satisfazer a si mesmo. No capítulo 11 de Oséias, Deus mostra seu grande amor por Israel. Ele se refere a Israel como seu filho, a quem ensinou a andar, tomando nos braços, inclinando-se para alimentá-lo. Contudo, seu filho Israel provou que é um desgarrado e não reconheceu o seu temor ao amor de pai. Consequentemente, merecia ser punido. Mas o que Deus fez? Aí, o que Deus fez? Era para ser punido, o povo, mas Deus, pela sua graça, sua misericórdia, enviou seu Filho para que morresse no nosso lugar e que assim nossos pecados fossem perdoados. Nós partimos agora para a conclusão. O madeiro sobre o qual Jesus foi posto para ser crucificado representa a igreja muito mais que uma simples estaca. A cruz é o melhor símbolo escolhido por Deus para representar o seu amor pelos pedidos para satisfazer tudo e a todos. Primeiro, a cruz responde a todos os questionamentos a respeito de Deus e da salvação. Segundo, o diabo não tem sobre nós direitos que Deus seja obrigado a satisfazer. Terceiro, a conexão de Deus com a lei não é uma relação de sucessão, mas de identidade. E aí nós terminamos essa lição número 6, no qual tem o título A Cruz Satisfez a Todos. Porque nem todos aceitam a cruz, mas acontece que todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, entendeu? Esse é salvo. Então esse é aquele que é considerado filho de Deus. Por quê? Porque aceitou Jesus como Salvador e como sacrifício dele na cruz para nos salvar e para nos libertar, porque o sangue de Jesus nos liberta de todo pecado. E através do seu sangue é que nós tivemos a reconciliação com Deus, no qual o véu foi rasgado, e aí podemos ter o acesso ao Deus Pai. Então, é muito preciosa essa lição. Na próxima semana, nós vamos falar na lição 7, que eu vou até anotar aqui. Próxima semana seria 11 do 5, e nós vamos falar sobre essa lição. O título da lição 7 é Autossubstituição de Deus. Então, essa vai ser a nossa próxima lição. Agora, vamos agradecer a Deus por mais essa aula, pedindo que Deus abençoe cada irmão, cada irmã que está assistindo essa escola bíblica dominical online através das redes sociais. Senhor Deus e Pai, querido Deus, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, sabendo que o Senhor enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, ao mundo, para que através de sua morte nós pudéssemos ter nossa liberdade, a nossa salvação. Porque, Senhor, ali Jesus levou todos os nossos pecados. É bem verdade que a gente continua pecando, mas quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e das nossas falhas, e nós consertamos com Deus e satisfazemos segundo os princípios e a lei de Deus, Deus nos perdoa e nos liberta do pecado. A partir que nós cremos que Jesus é o Senhor e Salvador, e é o único que tem poder para perdoar os pecados. Por isso, Senhor, é maravilhoso saber disso. Obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Obrigado porque Ele nos amou e nós temos essa certeza da nossa salvação,
da nossa libertação. Nós vamos continuar continuar pecando, mas não vamos viver no pecado, porque nós já somos nova criatura e as coisas velhas já se passaram e eis que fez tudo novo. E aí agora nós temos o Espírito Santo para nos testificar e nos dar discernimento, sabedoria, inteligência estratégica para vencer o pecado. E assim nós somos abençoados por Ti. Muito obrigado, abençoe esse domingo, abençoe nossa semana, todos aqueles que estão assistindo, abençoe cada família, cada lar, e se tem porventura algum enfermo, Senhor, que o Senhor possa estar curando, se tem algum oprimido, Senhor, algum triste, que o Senhor coloque alegria, coloque a paz no coração e livre-te de todo mal. É que nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, e que Deus abençoe a todos, e até a próxima semana.